Então vamos continuar. Aqui na explicação, vimos ainda pouco sobre função crescente e decrescente, o que dá a característica, né? Valores de x crescendo, y crescendo, função crescente. Valores de y de x crescendo, y decrescendo, função decrescente. Tá? É um pouco a mais do que apenas saber A positivo, reta inclinada para a direita, crescente. A negativo, reta inclinada para a esquerda, decrescente. É um pouco mais. É bom a gente saber um pouco mais, né? Crescendo no estudo, né? Crescendo em conhecimento. É bom saber disso. Então vamos falar sobre zero da função do primeiro grau agora. E zero de função é uma coisa também que serve a todas as funções. Zero da função, vou falar da função do primeiro grau porque é o tema do nosso estudo. Temos aqui uma função de primeiro grau que é toda função do tipo ax mais b. Zero de função, aqui ó, é o valor, nesse caso é o valor. É o valor de x quando y igual a zero. Ou melhor dizendo, tá? Zero da função é quando você iguala a função a zero. É quando você coloca y valendo zero. Aí, obviamente, você vai chegar no valor de x. Tá bom? Agora, fazer zero de função afim ou zero de qualquer função é você pegar o valor do y, que nós chamamos de f de x, e impor que ele esteja valendo zero. Isso aqui é ótimo, facilita muito para você, por exemplo, fazer um gráfico de função de primeiro grau que só precisa de 2 pontos. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento igual nós estamos trabalhando agora, você pode fazer um gráfico de função de primeiro grau, função afim aqui, sem precisar dessa famosa tabelinha que a gente está usando até agora. Tá? Você pode fazer isso de maneira bem rápida, utilizando-se do zero da função. Eu vou te mostrar em algum exemplo aqui como é que a gente pode fazer isso, certo? Então, exemplificando essa questão do zero, vou botar um exemplo aqui qualquer, basta que você chame a função de valor igual a zero para ela. Então, por exemplo, se eu tiver uma função f de x igual a 2x, eu estou usando muito 2x, né? Vamos mudar um pouquinho. 5x mais 3. Aí a pergunta é, qual é o zero da função? F de x igual a 5x mais 3. Se a pergunta for essa, a resposta também é muito simples de ser feita. Ora, professor, se me pedir o zero dessa função, basta fazer 5x mais 3 igual a zero. Basta pegar isso aqui e igualar a zero. O resto é conta, pessoal. Você vai achar o valor do x. O resto é conta aqui. Então, você tem 5x igual a menos 3 e x igual a menos 3 sobre 5. Então, respondendo, qual é a raiz dessa função? F de x igual a 5x mais 3. É x igual a menos 3 quintos. Tá? Para confirmar isso que está falando. É o valor de x que a gente encontra para quando o y esteja valendo zero. Professor, por que isso é importante, determinar zero? Porque facilita fazer gráfico. Assim, num primeiro momento, para te falar agora, logo de cara, é isso. Facilita a fazer gráfico, facilita muito a fazer gráfico de qualquer função. Eu já disse em aulas anteriores para vocês que essa questão de zero, saber onde que vale zero, tanto de x quanto de y, é importantíssimo no estudo de funções. Por exemplo, vamos lá. Não utilizando esse exemplo para não ficar muito viciado, vamos pensar num outro exemplo. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Um exemplo 2 aqui. E uma função y igual... Vamos pensar aqui num valor bom para a função. Y igual... Vamos lá, no famoso 2x, agora com menos 4. Função de primeiro grau não tem muita coisa que variar, né? Então vamos nesses valores que a gente conhece e estuda bem. E agora eu quero o gráfico dessa função. Ah, professor, o senhor já deu aula de gráfico, eu sei fazer gráfico muito bem, não tenho dúvida quanto a isso. Que ótimo, cara, que ótimo. Quem sabe fazer gráfico, dispara na frente. Tem pessoas que têm, assim, até certa repulsa quanto à questão de gráfico. Não tenha isso. O gráfico aqui é necessário, é a vida da gente. Tá? Quando estuda função, é muito necessário entender e estudar bem gráfico. Quero o gráfico dessa função.
Ah, já sei, professor, vamos fazer a famosa tabelinha de x e y. Basta eu escolher dois valores quaisquer para x e o gráfico sai naturalmente. Ótimo. Você pode continuar usando isso? Pode. Eu vou te dar uma outra forma de você fazer isso que é bem mais rápido. E tempo é uma coisa importante também, você saber usar bem o seu tempo, principalmente quando você faz avaliações. Até onde estudamos nesse momento, o que já sabemos sobre função de primeiro grau. Que aqui, se é positivo, ela é crescente. Né? No último vídeo falando sobre isso. Se ela é crescente, obviamente esse gráfico aqui vai apresentar uma reta com inclinação para a direita. É muito bom saber disso. É muito bom, é ótimo saber disso. Adianta muito a vida. Sabemos um pouco mais. Lá no início foi dito que esse valor menos 4, que é chamado coeficiente linear da função, o seu livro também diz que é valor inicial. Eu prefiro chamar esse menos 4 como o valor onde a reta, onde o gráfico, no caso, toca o eixo y. Se eu já sei que ele toca em y igual a menos 4, se eu calcular a raiz, eu vou saber onde esse gráfico toca o eixo x. Tá aqui, ó. Se eu calcular a raiz, eu vou saber onde ele toca o eixo x. E bastam 2 pontos. Um ponto é esse, que a própria função já entrega, o outro vem da raiz. Então, olha como é que é simples. O que é raiz, então, de função? A raiz dessa função é fazer 2x menos 4 igual a 0 e calcular. Eu vou ter 2x igual a 4 e x igual 4 dividido por 2, que é 2. Então, essa reta, graficamente falando, ela passa no y igual a menos 4 e no x igual a 2. E aí você pode fazer um gráfico de forma muito rápida mesmo. Vou te mostrar aqui, porque é assim que o pessoal do terceiro ano faz gráfico de função de primeiro grau. Lá no terceiro ano volta a ter função de primeiro grau, só que chamando de equação geral da reta. Futuramente vocês vão estudar tudo isso. Então, ó, a função 2x menos 4, onde que ela passou no y? No y igual a menos 4. Vamos dar uma estendida aqui nesse gráfico. No y igual a menos 4. Então, é só marcar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tá bem aqui? Bem aqui, ó, você já pode marcar o ponto. Aqui, o gráfico toca o eixo y. Ele vai passar aí. E agora, calculando a raiz, me permitiu saber que esse mesmo gráfico passa no x igual a 2. Então, basta eu vir aqui, ó, no 1 e no 2. Já posso marcar o 2, porque aqui o que aconteceu foi o seguinte. Se y vale 0 e x vale 2, isso é um ponto 2 de x, 0 de y. É justamente esse ponto que eu estou marcando agora. E assim, posso fazer o gráfico apenas com essas duas informações. Ó, como é que isso aqui é prático demais. E confirma que já sabíamos que era uma reta inclinada para a direita. Então, pessoal, na minha opinião, na minha modesta opinião, a maior vantagem de trabalhar com zeros de função é a questão gráfica. Você pode fazer um gráfico muito mais rápido a partir do momento que você conhece o conceito de raiz. Aqui, para a função de primeiro grau, é essencial. Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Nas nossas correções de exercício e os gráficos que eu monto no quadro aqui nas aulas para vocês daqui para frente, eu sempre farei assim, ok? Vou pegar o coeficiente o coeficiente linear, que é o valor onde a reta toca o eixo x, que a função já entrega. Vou calcular a raiz e vou jogar esses dois valores no gráfico. Com esses dois pontos, nós fazemos um gráfico assim em segundos. E é o que nos interessa nesse momento, é fazer as coisas um pouco mais rápido. A gente está tendo um pouco mais de conhecimento, vamos fazer as coisas um pouco mais rápido. Beleza? Espero que você tenha entendido o conceito dessas duas últimas aulas, muito importante. A próxima aula também será importantíssima, que a gente vai falar de estudo do sinal da função, mas com isso aqui já é suficiente para a gente fazer alguns exercícios. Espero que você tenha entendido bem. Fique atento, preste atenção, se cuide bem, continue aí em casa se cuidando. E um abraço, até a próxima aula.